Glória a Deus, boa noite. Olha, eu tenho uma passagem aqui quentinha do Espírito Santo para você, para o seu coração. Tá tudo preparado aqui, mas ele trouxe ao meu coração um versículo. Abre sua Bíblia então. Atos 9. Eu sei que pelo menos para uma pessoa essa palavra vai entrar como flecha no coração e vai trazer uma certeza. Quem abraçar vai pegar mais. A gente está nessa série Santificados. E aqui está uma passagem que fala do apóstolo Paulo, quando ele perseguia os cristãos. E então, Atos 9, 3. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Então aqui, o apóstolo Paulo não era ainda apóstolo Paulo. Não era um seguidor de Jesus. Ele perseguia aqueles que estavam no caminho, né? Que estavam em Cristo. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Então aqui o apóstolo Paulo estava perseguindo cristãos. Só que Jesus apareceu para ele e falou assim: por que você está me perseguindo? Você está perseguindo um filho de Deus? Está perseguindo Jesus. Se você está cumprindo aquilo que Deus te chamou para fazer e tem perseguição, vai lidar com Jesus. O inferno vai lidar com Jesus. É com Ele. Ele é o Senhor, Ele é o Rei. O inferno está debaixo dos pés da igreja, debaixo dos pés de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo sobre a face da terra e estamos aqui com um propósito. Se há perseguição, continue fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Se há desafios, continue. Porque o Senhor que te chamou para fazer o que você está fazendo, é Ele que vai garantir a vitória. Continuando, então teve uma instrução para que ele, fosse na cidade, que alguém ia falar para ele o que ele deveria fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas eles não viram ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Aí então havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-te e vai na rua que se chama Direita e na casa de Judas e procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E você pode continuar em casa, a gente não vai ler tudo. E aí até Ananias fala: o quê? É para eu ir lá falar com Saulo? Ele que está matando cristão, tem certeza? Sim, Deus mandou. Então o que eu quero trazer aqui para o seu coração? Primeiro, Jesus está contigo. E segundo, Ele dá dons aos homens, para que possa abençoar outras pessoas. Ele apareceu em visão para Ananias, para que Ananias fizesse alguma coisa. E olha só, Ananias impactou a vida do apóstolo Paulo. Imagina, se você é chamado por Deus numa visão ou numa impressão no teu espírito para orar por uma pessoa, onde ela vai voltar a ver, ou ela vai enxergar o mundo espiritual como real, onde você vai impor a mão sobre o enfermo e ele vai sair dali totalmente curado. Imagina só, você pode ser um instrumento de Deus sobre a face da terra, como Ananias foi para Paulo. Ah não, mas eu não sou pastor. Você é filho de Deus. E o poder de Deus está em você. Ah, mas eu não sei se eu fui chamado para isso. Você está participando da série de domingo de manhã? Você é comissionado para isso. Você é discípulo de Jesus para fazer obras ainda maiores que Ele. Ah, mas eu sou o menor da minha casa. O Espírito Santo que habita em nós é suficiente para fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Então nós estamos falando nessa série, Santificados, de uma igreja que é nova criatura, de um povo que é nova criatura, de uma igreja que é nascida de novo, que está na palavra de Deus, estruturada em Cristo, e ela precisa viver da forma digna que o Senhor chama para viver. E a gente tem falado, a gente começou na semana passada a falar sobre isso, sobre viver em caráter e em poder. Nós temos focado em poder e hoje a gente vai finalizar essa parte do poder, depois a gente vai continuar falando mais sobre caráter. Mas não dá, como eu falei na semana passada ou semana retrasada, não dá pra gente ficar escolhendo um. Ah, eu quero ser só o bonzinho lá de casa, o amorzinho.
o bom caráter. E o poder? E vai sair, não vai sair para ir curando as pessoas, não? Não vai querer receber de Deus algo que é sobrenatural para impactar alguém? Não quer fazer a diferença nessa geração? Não, a gente precisa querer, ansiar mais. Sabe por quê? Porque a palavra a gente já tem. Uma declaração a gente já tem. Aí sabe o que precisa? A gente do lado concordando. A palavra de Deus já é a confirmação que a gente precisa para pegar junto, falar, crer, andar e viver naquilo que Ele tem pra gente. Não se contente com pouco. Deus, da mesma forma que agiu na vida de Ananias para abençoar o apóstolo Paulo, Ele quer agir na sua vida para abençoar outros Paulos. Outras pessoas que serão discípulos de Jesus. É tempo da gente se levantar e resplandecer a glória de Deus. Porque a glória de Deus já está sobre a gente. E sabe, lá no seu trabalho, você pode ser uma bênção. Lá no seu trabalho, você está fazendo algo que é importante. Mas tem uma chamada de Deus que é sobrenatural e você pode atuar no seu trabalho. Resplandecer em caráter e poder. Resplandecer andando no caráter de Jesus, mas também abençoando alguém com a palavra que é do céu. Não se contente em só pagar suas contas, trabalhar, receber um salário bom e comprar coisas. Queira coisas que vêm do céu, que não se corrompe, que não acaba nunca. Queira coisas que vêm do trono de Deus, que transforma vidas. Queira mais, Deus tem mais pra gente. Muito mais. E sabe que quando mais a gente entrega, mais a gente tem. Se a gente quer pouco, tem pouco. Se a gente se satisfaz só com um pouquinho, só um pouquinho de poder, Senhor, já tá bom. Tá bom, então um pouquinho para você. Qual é o tamanho da sua expectativa? Então, como novas criaturas, nós somos chamados para viver cheios até transbordarmos. Cheios da palavra e cheios do Espírito Santo. Aí em Efésios 5, no versículo 18, a gente leu, né? No episódio passado dessa série. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. A gente pode se contentar com coisas naturais que acaba rápido. E que pode trazer destruição. E a gente pode querer ser cheio do Espírito Santo. E imagina isso, gente. Ninguém segura uma pessoa que está fincada na verdade e é cheia do Espírito Santo. O inferno não paralisa, o inferno não quebra, não destrói sonhos daquele que está cheio do Espírito Santo, que está cheio de Deus. Esteja fundamentado na verdade, isso é importante. Aqui nós somos uma igreja que a gente ensina, a gente se dedica a isso, como é importante. Mas também nós devemos seguir a liderança do Espírito Santo. Durante essa semana eu meditei muito nessa palavra, liderança. Eu estava ouvindo uma pregação sobre isso. Eu estava pensando de seguir a liderança do Espírito Santo. Seguir a direção dele ser o nosso líder quanto àquilo que a gente deve fazer, falar para as pessoas, quanto àquilo que até que a gente deve pensar. E a gente é tão acostumado a ser líder da gente mesmo, mas a gente precisa entregar a nossa vida para a liderança dele, porque ele sabe de todas as coisas. E olha só a importância de seguir a liderança do Espírito Santo. Eu estou lendo um livro que fala de homens de fé, generais da fé, se eu não me engano o nome do livro. E tem um exemplo aqui, Jack Cowie. Ele foi um avivalista, um evangelista, um homem usado por Deus. Eu já devo ter falado o nome dele errado, mas está tudo bem. Como que fala? Jack Cowie. É ele. É o Jack. Gente, um homem usado por Deus mesmo. E ele, assim, o início da infância dele foi muito difícil. Porque ele tinha mais 6 irmãos, o pai bebia muito. E aí a mãe foi abandonada porque o pai perdeu tudo para bebida, para o jogo. E a mãe teve que criar os 7 filhos, não tinha como. Por fim, colocou ele no orfanato. Então, ele mais outro irmão foi para o orfanato. Só depois que ele tinha 14 anos que reencontrou a mãe. Tudo destruído, foi para a bebida também, mas encontrou Jesus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo encontrou Jesus e Jack Cowie encontrou Jesus. E aí, ele começou a viver aquilo que Deus tinha para ele. Tá, aí ele chegou um momento na vida dele que ele construiu um orfanato. Ele percebeu no coração dele que ele tinha que construir um orfanato. E ele levava crianças para lá, né, que estavam abandonadas, e cuidava como se eles fossem filhos mesmo dele. E teve uma época de um garoto lá que ele queria muito ir para um evento. E aí ele pediu para ir para esse evento e Jack Cowie falou, beleza, você vai fazer o que precisa fazer aqui, eu vou te dar o dinheiro e você vai. Ele já tinha liberado ele para ir para esse evento. Chegaram então os colegas dele que o levariam para esse evento. E ele veio uma impressão no espírito, não deixa. Ele teve uma impressão,
do Espírito Santo no seu coração, não deixa ele ir. Quando ele viu aqueles amigos, ele falou assim: você não vai. O que o adolescente ficou revoltado. Como assim? Você prometeu para mim que eu ia? Agora já mudou sua palavra? Ele queria muito ir. Ele falou: confia em mim, você não vai. Aí passou um tempo, ele chegou lá e falou assim: olha só, você quer muito ir? Então eu vou te levar. Mas com ele, você não iria. Aí sabe o que aconteceu? No caminho indo para o evento, o carro dos garotos estava destruído. E todos os garotos tinham morrido. Impressão do Espírito Santo que salva vidas. A importância da gente receber a liderança do Espírito Santo. E aí, às vezes a gente torna como banal uma impressão. Você sabe que a gente começa com pouco. Às vezes a gente acha assim que vai vir uma grande voz do céu. Vai ser assim como o apóstolo Paulo que veio e resplandeceu. Uma impressão. O negócio arranha. Não está certo. Siga a direção do Espírito Santo para que você seja abençoado e para que você possa abençoar a sua casa e que o poder de Deus possa impactar a vida de outras pessoas. Nós precisamos receber a direção do Espírito, não tornar ele comum ou normal. Ele está dentro de você para te dirigir. Não se acostume a fazer aquilo que você sempre fez da mesma forma que você fez. Deixa ele te mostrar aquilo que é necessário. Deixa ele colocar fogo no seu coração. Então a gente está falando sobre caráter e poder. Vou trazer outro testemunho que me impactou muito. E agora, você me ajuda. É o Brian. Brian? William, é Brian? Brian, é com H lá que você falou. William Brennan. Gente, ele me falou esse nome várias vezes. Até hoje eu não gravei o nome do moço. William Brennan. Tá. Ele é a parte, né, bilíngue dentro de casa, ou mais. Eu sou a parte só de línguas espirituais. Línguas de Goiás. Aí, olha só. A vida desse homem. Nós estamos falando de caráter e poder. Então, um homem também, um avivalista, que impactou de origem extremamente humilde. E Deus chamou ele para curar. Ele impunha as mãos sobre as pessoas e as pessoas eram curadas mesmo. O poder de Deus se manifestava. Mas tinha uma chamada sobre a vida dele. Curar pessoas. E aí ele teve um companheiro ou um amigo de ministério e esse sim ensinava. Só que no decorrer do tempo, inclusive ele orava e pessoas eram ressuscitadas também. Não só curadas, mas também ressuscitadas. E aí, esse amigo dele ajudava muito também na parte administrativa do ministério. Só que com o tempo começou a desalinhar. Já esqueci o nome dele. Brennan. Meu Deus, que dificuldade. Brennan. Vou falar William, que é mais fácil, porque o William eu sei. William, você sabe que é o William Brennan. Aí, acabou que o William não estava muito concordando com ele, começou a deixar ele de lado, começou a incriminar ele de algumas coisas. Mas esse amigo dele, ele era um cara de caráter e que ajudava muito. Os dois se equilibravam no ministério, porque um mandava no poder de Deus ministrando e curando, porque Deus chamou ele para isso, e o outro vinha com a doutrina, com o ensino. Então, os dois se separaram. E aí, o William, ele se envolveu com outras pessoas. E essas pessoas não tinham caráter. Começaram a aproveitar do ministério, a ganhar vantagem no ministério. E um ministério que tinha sobras para abençoar, agora estava faltando dinheiro e estava devendo. Cuidado com quem você anda. A pessoa que está do seu lado está te incentivando na sua chamada ou ela está sugando de você, roubando tudo que você tem? A pessoa que está do seu lado, seus amigos, o pastor Hélio fala das 5 pessoas mais próximas. Quem são as 5 pessoas mais próximas da sua vida? Elas têm incentivado a andar no poder de Deus e no caráter do Senhor ou elas têm te levado para o mundo mesmo? Para ser sugado, tragado e roubado pelo inferno? Não ande, não sente na roda dos ímpios, dos escarnecedores. Não se envolva. Não quer dizer que a gente não vai chegar para abençoar. Mas há uma diferença onde eu impacto e onde eu sou impactado pelo mal. Eu tenho que chegar ali e impactar, trazer a verdade. Eu não posso carregar isso para dentro da minha casa. Cuidado com quem você coloca na sua casa. Você tem filhos? Cuidado para quem você leva lá. E aí ele começou a se envolver com essas pessoas. E então ele começou a entrar numa onda que não era dele. Ele queria ensinar, só que ele não tinha fundamento para ensinar. E começou a trazer doutrinas distorcidas. Um negócio bagunçado que nada tinha a ver com a palavra de Deus. E aí você sabe que esse amigo dele, que eles se separaram, o Lindsay, eles se separaram e Deus falou no coração dele: vai lá e fala para ele, fala para o William parar de ensinar aquilo que ele está ensinando de errado. E ele tentou várias vezes chegar nele, mas não conseguiu. Por quê? Quem estava perto não deixava a verdade chegar. Abraão e Ló tinham um véu.
Sabe o que eu tenho orado muito? Senhor, tira o véu dos nossos olhos. Senhor, tira a cegueira dos nossos olhos. Aquilo que a tua igreja não tem enxergado, porque tem um véu que seja tirado. E ali, Abraão e Ló eram uma pessoa que era um véu que estava paralisando, cegando. O que pode estar cegando a nossa vida? E aí a verdade não chegou. Mas teve um dia que esse amigo dele chegou para ele e falou assim: olha só, Deus está te falando para você parar de ensinar isso aí. Aí ele falou assim: não vou parar, eu quero. Eu quero estava acima da vontade de Deus, do que Deus queria. E aí ele morreu. A jornada dele foi bem curta. Ele poderia ter feito mais para o Senhor. A morte chegou. Ele começou a abrir para as coisas que eram horríveis. E o final dele foi ruim. A jornada foi ruim. Um homem chamado para andar em caráter e poder, mas começou a distorcer. E aquilo que ele pregava impactou negativamente a vida de muitas pessoas. Caráter e integridade tem a ver com fidelidade ao chamado de Deus. Fidelidade àquilo que Deus coloca na palavra dele. Seja fiel ao que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Honre ao Senhor e você será honrado por ele. Poder tem a ver com sair da mentalidade do natural, com a mentalidade de mediocridade, com a mentalidade de que já tá bom assim, e depender do sobrenatural do Espírito Santo. Poder tem a ver com o Espírito Santo sobre nós, através de nós. Tem a ver com a obra dele. E queira mais. Então, agora eu vou para a parte de ensino da noite. Você vai pegar a sua Bíblia e vamos abrir 1 Coríntios 12, do 7 ao 1. Eu quero te incentivar, a gente vai ver aqui os dons espirituais. E o que eu quero com isso? Te incentivar a querer esses dons. Porque a Bíblia fala que a gente pode querer, ansiar, desejar pelos dons do Espírito Santo. Então eu quero colocar fogo no seu coração, para que você queira mais de Deus, para que você queira ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo, para abençoar outras pessoas. Gente, tem tanta alegria quando a gente pode ser um canal de bênçãos para a vida de outra pessoa, trazer uma palavra certeira. Às vezes a pessoa está sendo enganada para o inferno, você vem e traz uma palavra, e a pessoa é liberta. Isso é maravilhoso. Então, vamos lá, 1 Coríntios 12, do 7 ao 1. Na Atos, no segundo ano, a gente explica isso aqui bem detalhadamente. Hoje a gente vai passar um pouquinho mais rápido. Está escrito assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. Outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Quem que realiza tudo isso? O Espírito Santo. Distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então a gente está falando de dons, a gente vai ver cada um deles, que o Espírito Santo distribui. Mas nós podemos desejar, pedir, orar: Espírito Santo, eu quero. Você pode desejar os melhores dons, assim que a palavra deseja, anseie. E a gente vai ver aqui os dons. E a gente ensina que tem 3 categorias. A gente viu todos aqui, mas tem 3 categorias. A gente vai ver as 3 categorias e cada dom separado. Então, a primeira categoria dos dons espirituais está incluso palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Então, essa primeira categoria aqui é chamada de dons de revelação. Então, imagina só que Deus, ele sabe de todas as coisas. E é como se ele pegasse uma fração daquilo que ele sabe e coloca no seu interior. É como se ele colocasse uma visão, uma percepção de algo referente ao passado, ao presente e ao futuro de alguém, e ele coloca no seu interior para que você possa falar com essa pessoa, abençoar ela, para que essa pessoa saiba que Deus está vendo ela e Deus tem uma palavra para ela. Então essa primeira categoria é isso, é Deus trazendo um pedaço daquilo que ele sabe para o nosso coração. Gente, isso não é para fazer fofoca não, tá?
Ah, eu fiquei sabendo que no passado você fazia isso e isso. Não é para trouxe para oração. Não, é para abençoar. Nós estamos aqui para sermos uma bênção, não fofoqueiros, amém? Inclusive, fofoca faz parte de caráter não transformado. Né? E nós estamos aqui para sermos transformados. E aí, então, Deus revela algo que é oculto, algo que não é que todo mundo conhece, algo específico para aquele momento, porque Deus quer tratar na vida de alguém. Tratar na vida da pessoa. É um pequeno vislumbre da sabedoria de Deus. Imagina só, Deus notificar para você, através de uma visão, através de um sonho, algo que vai abençoar a vida de alguém. E aí, então, o primeiro é a palavra de conhecimento diz respeito a algo do passado ou do presente. Então, Deus traz essa fração a respeito de alguém, de acontecimento, alguma coisa que está no coração da pessoa referente ao passado ou presente. Eu vou dar um exemplo, mas eu não vou citar, por exemplo, a Nívia. Tive um sonho com ela essa noite. Aí eu pensei assim, esse sonho não é nada não, porque antes de dormir eu orei. Eu estava orando e eu orei. Uma das pessoas que eu orei foi pela família da Nívia. E eu pensei assim, foi porque eu orei por ela, né? Esse sonho não é nada não. Só que assim, eu gosto de confirmar. E outra coisa, né? Eu não cheguei na Nívia e falei, eis que te digo, Nívia, eu trouxe o sonho do céu. Não, primeiro eu vou checar, né, gente? Nívia, eu tive um sonho com você essa noite. Foi assim, assim, assim. Ela é assim. Então, assim, pra que isso aconteceu? Pra ela perceber que Deus está vendo ela. Que Deus sabe. E aí, então, o que eu faço? Eu oro. Eu posso orar antes, eu posso orar com ela. Então, Deus trouxe algo para que a vida dela fosse abençoada. Isso era quentinha, esse chegou, é de agora. Tive um sonho. Então, acontece muito, assim, de alguns sonhos serem... Aquela percepção mesmo é de Deus. Gente, mas nem todo sonho é uma palavra de conhecimento. Né? Você comeu aquela pizza. Tá com a barriga cheia, com o bucho cheio. Né? Ai, mas eu sonhei que a pizza vinha, batia na minha cara e chegava. Não. Qual que é a interpretação desse sonho, Paulo? Comeu pizza demais. Então, nem todo sonho é. E você sabe o que já aconteceu muitas vezes? Às vezes eu tenho um sonho, e aí quando eu conto para alguém o sonho, aí parece que ao contar, Deus vai me revelando mais sobre aquilo, parece que vai ampliando o negócio. Então, peça direção. Às vezes até aquele sonho que você teve, foi Deus que te deu. E você precisa fazer algo, abençoar a vida de alguém. Nós estamos aqui para sermos uma bênção, amém? Então aqui é a palavra de conhecimento. Deixa eu ver se... eu coloquei aqui como exemplo na Bíblia de Ananias e Safira, porque eles estavam na igreja, e era uma igreja extremamente doadora, a igreja de Atos, e aí teve uma pessoa que foi lá, vendeu a propriedade e deu o dinheiro todo para a igreja. Aí o que eles fizeram? Venderam uma propriedade também. Só que eles mentiram. Eles falaram que tinha chegado com todo o dinheiro, mas eles ficaram com parte do dinheiro, né? E deu parte para a igreja. Lá, mas aí eles mentiram, falou que era tudo. E aí, deu ruim. Mentiram para quem? Para o Espírito Santo. Foi Pedro, né? Aí Deus deu uma palavra de conhecimento para Pedro, porque Deus sabia o que tinha acontecido. Pedro sabia o que tinha acontecido. Deus sabe de todas as coisas e comunicou para Pedro aquilo que estava acontecendo. Gostou dessa palavra de conhecimento? Você quer ela para você abençoar? Gente, no final, a honra e a glória é para o Senhor, tá? Não é para a gente ficar se achando, nossa, como eu sou maravilhoso, que eu tô andando no dom do Espírito Santo, eu faço, eu aconteço. Não, quem faz acontece é Ele. Porque se não fosse a visão dele no nosso coração, nada aconteceria. Aí, a outra é a palavra de sabedoria. É uma fração que Deus dá a respeito do futuro. Então, tem relação ao futuro. Aí, sobre a palavra de sabedoria, eu me lembro quando eu e o Rafa, a gente casou, pelo menos umas 3 pessoas vieram para mim e falaram assim, olha, vocês vão ficar pouco tempo aqui, no Rio. Ou a gente estava namorando, sei lá, acho que a gente estava namorando ainda. Vocês vão ficar pouco tempo aqui no Rio. 3 pessoas. Era uma palavra de sabedoria sobre o nosso futuro. Antes de namorar o Rafa, teve um dia que eu estava na igreja e Deus me deu essa palavra, missionário. Eu falei, missionário, Senhor? Mas eu não tenho vontade nenhuma de ser missionário. Tipo assim, não era algo que era um desejo no meu coração. Que, sabe assim, nunca tinha encaixado a palavra missionário na minha vida. Porque quando a gente pensa em missionário, a gente pensa de alguém que sai de um lugar para outro para poder levar a palavra de Deus ou fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Então, não tinha isso, sabe? Mas missionário? Deus já tinha colocado no meu coração algo. Depois outras pessoas vieram trazer uma palavra de sabedoria para confirmar algo que eu
já sabia, só não sabia como. Então Deus vai trazendo, Ele vai preparando a gente. Vai preparando para que na hora que aconteça, a gente vai chegar lá preparado. Sabendo que foi Deus que levou. E se foi Deus que levou, tá tudo certo. Ele garante a jornada. Aí, discernimento de espírito, gente, não é só para ver demônio. Pode acontecer de ver demônio? Pode acontecer, tá? Mas é a percepção no mundo espiritual. É uma percepção que você vai ter se é o bem ou o mal. Se é da parte de Deus ou se é da parte do inferno. Então eu tenho aqui um exemplo, eu coloquei 2. O primeiro exemplo foi quando a gente chegou aqui em Ribeirão. E a gente veio para cá, gente, eu estava numa época de ataque do inferno mesmo. Sabe quando o inferno te tira para bombardear a sua mente e querer paralisar completo? Então a gente veio para cá nisso, assim, numa pressão do inferno horrível. A gente veio para cá sabendo que Deus tinha para trazer e é claro que se levantariam oposições. E aí, quando a gente veio para cá para ver apartamento e os móveis, antes de mudar de fato, a Reiulu levou a gente para ver os apartamentos, a Reiulu ajudou a gente a desmontar toda a mudança. Gente, dá glória a Deus para a vida dos dois, viu? Eles abençoaram muito a nossa vida e abençoou muito. E aí, a gente estava vendo colchão. Aí, em frente ao colchão, aí o Rafa falou, eu estava extremamente sensível com todas as coisas que estavam acontecendo, e o Rafa falou alguma coisa assim, sabe assim, quando você está sensível, que qualquer coisa te... Ai, que dor, no mimimi, você fica no mimimi. E aí ele falou alguma coisa, e eu fiquei assim, sensibilizada. E aí, naquele momento, a minha percepção, eu não vi, percepção, 3 demônios, como se estivessem zombando de mim. Discernimento de espírito. Olha só, você está desse jeito, mas o que está acontecendo ao seu redor? O inferno está zombando de você que está querendo te paralisar. E aí falaram, ó, Poliane, se controla, porque o inferno está querendo entrar. Beleza, aí a gente saiu de lá, foi no outro lugar. E aí a gente estava agora, de fato, dentro da loja de colchões. Nesse a gente estava de fora de uma outra. E aí, percepção, discernimento de espíritos. A minha percepção era que 2 anjos estavam do meu lado. Um daqui, outro daqui. Eu não vi o anjo, mas eu tinha uma percepção de que eu estava guardado. Que Deus tinha enviado os dele para me proteger, para me guardar. Naquilo que Deus tinha me chamado para fazer. Então, por que é importante? Às vezes dentro da sua casa, com seu filho. Está acontecendo determinada situação. Você vai identificar, peraí, isso é de Deus ou do inferno? Será que o inferno está atuando aí? Vou usar a autoridade do nome de Jesus agora e vou bloquear a ação de Satanás. Percepção no mundo do espírito é muito importante. Agora eu vou ficar vendo demônio e anjo, tudo quanto é lado. Não vai para o outro lado da bala, né? Quem dá é o Espírito Santo. E outra coisa, nós não somos chamados para ficar buscando essas coisas extraordinárias. Nós somos chamados para viver a nossa caminhada, orar, adorar a Deus, fazer aquilo que Ele nos chamou, orar. E no momento, sabe que na maioria das manifestações sobrenaturais de Deus é porque a pessoa estava orando? Estava ali entregue ao Senhor e a visão chegou. Ore, busque ao Senhor e deixa que Ele vai dar. Ele vai trazer, é Ele quem faz. Outra situação que eu estava lá... Gente, eu estou dando exemplo meu porque é um pouco mais fácil, né? Porque eu sou maravilhosa. Ah, outra coisa que eu preciso falar. Não é porque eu sou a esposa do Rafa que eu tenho esses exemplos para dar. Isso não acontece todos os dias na minha vida, tá? Não, eu gostaria que fosse mais intenso. Eu estou até buscando mais. Eu quero te falar que é algo que é para todos nós. Você sabe o que parece? Parece que é algo que é extraordinário, está acontecendo com ela e nunca vai acontecer comigo. Não, mas é para cada um de nós. E às vezes o processo é simples. O processo pelo qual a gente passa, às vezes, tem aquela luta do espírito contra a carne. É Deus falando comigo ou não é? Sabe aquela... várias vezes eu fiquei nessa, Senhor, é o Senhor mesmo ou não é? É minha vontade, é o Senhor que está falando? Muitas vezes a gente fica naquele impasse, sabe? O que Deus faz é extraordinário, mas o caminho pelo qual a gente passa, às vezes é aquela coisa natural, é normal. Deus agindo ali, conversando com a gente. Então, não é porque algumas pessoas são mais especiais, é porque algumas pessoas querem mais. Algumas pessoas estão disponíveis. Nem todos estão. Quem enviarei? Quem vai pelo Senhor? Quem vai poder abençoar alguém que está lá fora hoje? Quem vai poder abençoar quem está lá no seu trabalho? E aí, outro exemplo, que eu estava lá no Rio, né? Eu estava no ônibus. E aí, no início, assim, logo chegou um homem. E na hora que entrou um homem no ônibus, nossa, parecia que tinha trevas nele. Sabe, assim, coisa ruim. Aí eu falei assim, por que você está me mostrando isso? Não estou entendendo, né? Aquela impressão ruim, sabe? Aí passou mais um pouquinho, entrou uma senhorinha. Mas era diferente quando aquela senhora entrou.
Aí parecia que tinha algo bom, discernimento. De um lado estava ruim, do outro lado tinha Deus. E aí Deus me dirigiu para ir naquela senhora. Ela estava sentada lá na frente. Gente, imagina você ficar lutando com Deus. Tá vendo? A dúvida vem. E a gente precisa vencer a dúvida. O medo de fazer errado vai acontecer. Mas Deus não deu espírito de medo pra gente. E é diferente. Você já não chega lá quebrando tudo. Você vai aos poucos, né? Você vai indo, vai sondando. Aí Deus me mandando ir lá na senhora. Eu falei, senhor, mas não vou não. Vai lá. Não, mas não vou não. E a passagem que Deus me trouxe ao coração era que de Cornélio, que Deus estava ouvia as orações dela. Aí eu falei assim, Senhor, mas essa mulher nem é crente. E se eu chego lá e falo para a senhora que Deus está ouvindo a oração dela, ela nem ora. E agora, eu vou ou não vou? Aí estava quase próximo já de eu chegar no ponto, né, que eu tinha que descer. Eu falei, ai meu Deus, eu vou, venci. Aí fui lá, falei, oi, tudo bem com a senhora? Então, eu queria falar para a senhora que Deus tem ouvido as suas orações. Aí ela, minha filha, glória a Deus. Eu tenho orado mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Só que ela estava afastada da igreja, não estava indo para a igreja. Eu falei, senhora tem que ir para a igreja. Gente, o Rafa sabe dessa. Você acredita que no Rio de Janeiro, você encontrar a pessoa de novo no ônibus? Encontrei depois de um tempo a senhora de novo no ônibus. Aí eu fui lá falar, a senhora lembra de mim? Eu encontrei com a senhora, dei uma palavra para a senhora, lembro. E aí, a senhora foi para a igreja? Não fui não. Eu falei, pois é, Deus me trouxe aqui de novo para falar para a senhora ir para a igreja. Queira mais. É uma alegria tão grande a gente poder abençoar a vida de outras pessoas. Para você, não é tão bom quando alguém te fala algo que enche seu coração? Então queira isso. Queira ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo. Imagina, gente, né, que a gente tem lá os super-heróis, que aí, né, tem gente que gosta de ver, sei lá, quais são os que tá tendo aí, mas tem lá os super-heróis, que eu não tenho visto muito. Tem lá os super-heróis. Aí, imagina só, você, né, quando você era pequeno, não. Chapolin, Chaves, não conta, não vale. Aí, quando você era, né, adolescente, ou talvez até hoje, você não queria ter o dom de daqueles super-heróis? Queria voar igual o Superman. Queria fazer não sei o quê. Então, né, ninguém vai ser Superman aqui na vida. Ninguém vai ser um Thor aqui. Sinto muito destruir seus sonhos. Mas olha só, o Espírito Santo, que é todo poderoso, ele é de verdade, porque aquele super-herói tá tudo de mentira, ninguém faz de verdade, o Espírito Santo habita em você. E dá pra você fazer aquilo que ele te chamou pra fazer. É no poder. E aí os super-heróis vêm e salvam pessoas e fazem um monte de coisa. Se bem que hoje os super-heróis tá tudo bagunçado, né? Eles estão fazendo mais coisa ruim que coisa boa. Mas eles faziam coisas boas para as pessoas, na época que eu assistia. Aí, imagina só, o Espírito Santo quer fluir através da sua vida para que você possa trazer salvação para alguém, cura para alguém. Imagina alguém que está um diagnóstico do inferno, que é para morrer logo, e você vai chegar e vai dar a palavra de vida eterna. Vai chegar com o dom de curar e vai manifestar a glória de Deus. Nós precisamos ansiar mais. Então, essas 3 primeiras categorias, a gente vai para a segunda categoria de dons. Dons de variedade de línguas, interpretação de línguas e dom de profecia. Essa é a parte de dons de fala, vocais. Tá, então vamos para lá. Dom de variedade de línguas. Primeira coisa, quando você é batizado no Espírito Santo, e aliás, semana que vem tem adoração e fogo, e a gente vai fazer batismo no Espírito Santo aqui. E aí, quando você é batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre você, a evidência é o falar em línguas. Então, uma das partes primordiais, importantes da nossa vida, é o orar em línguas. Na sua casa, como um dom devocional, onde você vai se edificar, onde você vai ali, ser cheio do Espírito Santo. A gente está falando de ser cheio, então ore em línguas. E desde o primeiro capítulo dessa série eu estou falando, vamos orar em línguas, gente. Vamos orar em línguas. Eu sei que o período da minha vida onde eu mais cresci foi o período onde eu mais orei em línguas. O período da nossa vida onde a gente é mais influente no reino de Deus é quando a gente se dispõe a ser dirigido pelo Espírito Santo. Ore em línguas. Então tem esse orar em línguas que é devocional, que é para você, onde você vai se abençoar, onde você vai ser cheio do Espírito Santo. Mas tem um dom de variedade de línguas. É onde a pessoa, movida pelo Espírito Santo, vai começar a falar em línguas. E aí entra a importância da interpretação, que é o segundo. Então alguém vai interpretar aquilo que você está falando. Não é traduzir, é interpretar. Às vezes pode ser você mesmo, falando em línguas como um dom do Espírito Santo e interpretando. Pode ser a mesma pessoa.
Às vezes pode ser pessoas diferentes. Aqui na igreja a gente teve 2 momentos. Um com a Marisa, com dom de variedade de línguas, e você interpretando, né, Rafa? E recentemente foi a Júlia. A Júlia começou a orar aqui. E aí ela estava orando em línguas, ela orou um pouco mais alto. E veio no meu coração a essência do que ela estava orando. Gente, não era uma tradução onde eu trouxe na íntegra. Era uma impressão no meu coração sobre o que Deus queria trazer. Então ela foi no dom de variedade de línguas e eu trouxe a interpretação. E para que isso serviu? Para a edificação da igreja. Porque a palavra veio e encheu o coração. Quem quis, pegou e desfrutou. Quem não, ficou só vendo a onda passar. Então, dom de variedade de línguas e interpretação de línguas. Aliás, foi a primeira vez que eu acho que eu fui usada nesse dom, que eu acho que eu nunca tinha sido. Então, queira mais, queira. E aí, o dom da profecia. Profecia, falar sobre a inspiração de Deus. Então, nós temos o profeta, que é um dom ministerial. Isso você aprende na Atos. Então, foi a pessoa que foi chamada mesmo para ser profeta. Ele vai andar na inspiração de Deus. Mas nós podemos, se você não é profeta e eu não sou profeta, nós podemos profetizar. Você pode, mesmo não sendo profeta, você pode profetizar. Então, quando a gente profetiza, a gente está edificando, exortando e consolando a pessoa. Exortando, chamando para perto. Tem hora que você tem que ser mais bravo mesmo. Ô, meu filho, sai daí, vai cair nessa vala, vem para cá. Exorta, chama a pessoa para perto, é igual filho. Se eu vejo que o Daniel está correndo lá para a rua, está passando o carro, eu vou fazer o quê? Tem que ser rápido, não dá para ficar de brincadeira. E aí você vai consolar. Às vezes você vai precisar chegar numa pessoa e profetizar, trazer um consolo. E o Espírito Santo é o consolador. Imagina só, o Espírito Santo é o consolador e ele te usa para consolar. Então, profetizar, falar sobre a inspiração de Deus. É algo, aquela impressão que vem do seu coração e você libera. Imagina só, ser boca de Deus nessa terra, nós podemos ser. E aí, a última categoria, que são os dons espirituais, né? Que são os dons relacionados ao poder. Então, é a manifestação na prática da onipotência de Deus, é o poder de Deus ali acontecendo. O primeiro é o dom da fé. Então, vamos lá. Todo mundo que ouve a palavra e dá crédito à palavra, tem a fé vindo, chegando, porque a fé vem por ouvir. Então, a gente tem uma fé que é a fé para a salvação. Então, beleza, todo mundo que dá crédito, que ouve Jesus, que ouve o Evangelho, dá crédito, fé. Essa é a fé que é gerada no coração. Mas tem um dom que é chamado de dom da fé, que é uma capacidade sobrenatural que te leva a crer que o negócio assim está desgastado, tudo destruído, mas você sabe porque você sabe que Deus vai fazer e vai construir, e Deus ele vai fazer e pronto. Você tem uma convicção no seu coração. Uma vez só na minha vida que eu acho que eu tive essa percepção do dom da fé, que todo mundo olhava para mim e falava assim, você tá com problema, né? Você acha mesmo? Mas eu tinha uma convicção no meu coração. Deus naquele tempo ele me fortaleceu tanto para algo específico. Então, imagina só, essa capacitação na sua vida para você abençoar a vida de outras pessoas. E aí, dom de curar. Todos nós somos chamados para irmos e curarmos as pessoas, tá? Ainda que agora você não tenha o dom de curar, nós somos chamados para orar pelas pessoas. Pronto, impõe as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. É a grande comissão e você pode acompanhar na série do Rafa de manhã. Então, não tem que, porque eu não tenho dom de curar, não vou orar. Todos somos chamados. Se você é filho de Deus, você é chamado para isso. Mas tem pessoas que o Espírito Santo enche com isso. Essa capacitação, põe a mão e pronto. A cura se manifesta. E eu trouxe até aqui exemplos, né? Teve uma mulher, a gente fez até... não fez a live dela. Não, foi a live dela que a gente fez. Maria Uder... Ai, gente, por que tem que ser em inglês essas palavras, o nome dessas pessoas? Por que eu vou trazer só americano, né? Vou trazer mais brasileiro. Maria Eder, pronto, mais fácil. A gente fez até uma live movidas sobre essa mulher. E ela foi chamada como a avó do movimento pentecostal. E aí, ela andava mesmo no poder de Deus. Eu orava pelas pessoas e elas eram curadas. Olha só, certa vez um homem foi trazido em uma maca, sofrendo de tuberculose. A situação dele era desesperadora. E aí ele tinha uma fístula, uma ferida aberta, num buraco no corpo dele. E aí, a Maria Éder foi, orou, e o poder de Deus golpeou o homem, pegou o homem,
E ele pulou da maca e correu de um lado para o outro, em frente da plateia, e retornou para sua casa, sentado como os demais, recuperando mais e mais os quilos dele, né? O peso dele a cada dia. Então, aquele que era desenganado pelos médicos, o Espírito Santo uniu essa mulher com esse dom para curar. Eu gosto desse dom também. Eu gosto de todos, mas esse dom é bom, hein, gente? Né, Lu? Toma posse desse dom? Toma posse, vai chegar lá no hospital, vai ver assim, milagres assim. Aí, outra situação que a Maria Éder ministrou cura foi um câncer que tinha destruído o lado do rosto e o pescoço de um homem. E ele sentia muita dor. Imagina, gente, o rosto e o pescoço ali destruído. Ele sentia muita dor. No encontro, até que ele estava ali. E aí, a irmã Éder, ela impôs as mãos sobre ele, orou. O poder de Deus o atingiu. A dor, a queimação acabou. E, de repente, ele foi capaz de virar o pescoço de um lado para o outro. Ele subiu e ainda pregou para as pessoas. Eu tenho lido assim, muitas histórias de homens e mulheres de Deus no decorrer, né, do tempo. Gente, a gente tem que ansiar por mais. Sim, a gente vê muita transformação e a gente dá glória a Deus. Sabe, cada família que a gente vê transformada aqui enche nosso coração de alegria. Mas a gente tem que ansiar por mais. Nós estamos aqui para sermos transformados no nosso caráter. Mas a gente tem que querer pôr a mão sobre os enfermos e ver um milagre acontecendo mesmo. E aí o outro... Operação de milagres e maravilhas. Então, o exemplo dessa operação de milagres e maravilhas é o que não se encaixa em dons de curar. Ressuscitar morto. Fichinha, ressuscitar morto. Transformar água em vinho, operação de milagres. E multiplicação dos pães, a gente vê como uma operação de milagres. E aí a gente vê a multiplicação de pães aqui, né, na Bíblia, que Jesus fez. Mas sabe que eu já vi um testemunho de uma igreja, as crianças oraram, porque o lanche ia acabar, não ia ter suficiente. Multiplicou, o negócio foi aumentando, aumentando, aumentando. Acontece ainda hoje. Onde tem um povo que crê, tem Deus para se manifestar. E aí, então... Operação de milagre, gente, tá aí. É tipo, onde o homem fala assim, não dá. É impossível. Não dá não. Deus fala, quer ver? Então, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Aí, eu trouxe o exemplo do Smith Wigglesworth. Ó, tá vendo? Oh, meu Deus, eu também sou difíceis. Aí, olha só, a história dele também é muito legal. Ele era um encanador simples. A mulher dele era do ministério e ela orava para que o marido dela também servisse a Deus, mas ele estava meio frio, sabe? Se é essa sua situação, você está orando para alguém que está frio, continue orando, não desista, porque Deus é poderoso para fazer. E aí, a palavra começou a entrar no coração dele, ele começou a se mover por fé. Então, foi documentado 14 pessoas que foram ressuscitadas no ministério dele. Pode ser que chegue a 23. Mais 14 é certeza. Já tá bom, né? Esse número já tá legal. Ele foi chamado para isso e ele foi lá e fez. O que você foi chamado para fazer? Tá preparado e quer chegar e fazer? Tá preparado para chegar e manifestar o poder de Deus numa situação adversa? Ai, gente, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se a gente está cheio dele, a gente está cheio dos dons dele. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. E a mensagem de hoje é: queira mais, busque mais, se entregue mais, anseie mais. Tem determinadas coisas que a gente não vai ver se a gente não se entregar. Tem tesouros escondidos para a gente. Busque no Senhor. E aí em 1 Coríntios 12, 4, está escrito assim, o apóstolo Paulo fala: segui o amor, ande em caráter e integridade, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então ande em amor, mas também procure, anseie, ore, busque pelos dons espirituais. E aí, você já escolheu qual que você vai pedir para o Espírito Santo? Você vai querer todos, né? Não, calma, vai aos poucos. Mas
Durante essa semana, esteja sensível a pequenas impressões que o Espírito Santo vai colocar no seu coração. Às vezes vai ser em relação a alguém da sua família, às vezes vai ser em relação a alguém do trabalho, onde você vai trazer uma palavra certeira. Você sabe que para a gente evangelizar, quando a gente está na direção do Espírito Santo, é mais fácil? Imagina só, se naquele momento o Espírito Santo te dá uma palavra de conhecimento, de sabedoria em relação a uma pessoa, e você é certeiro ali. Olha, eu sei que você está passando por essa situação, mas Deus quer se manifestar nessa sua situação. A gente se torna mais eficiente quando é pelo Espírito Santo. Com Ele, vai, flui. Com Ele, o poder acontece. Não por uma força natural. Não por um conhecimento que a gente já sabe. Não de forma mecânica. Mas pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar?